Oi? Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo bem. Beleza. Bom, então vamos dar início aqui. Então essa é a defesa de dissertação de mestrado número 425, né, do Bruno Rodrigues de Oliveira. O título é Detecção de complexo QRS em eletrocardiograma baseado na decomposição em valores singulares em multiresolução. Então, nós agradecemos inicialmente aqui a presença do Sumaco, né, que é avaliador, a presença do professor Kawakami, lá do ITA, participando via Skype, né, do pessoal presente aqui. O Bruno vai ter em torno de 40 minutos para fazer a apresentação após a arguição. Então, Bruno, está contigo a palavra. Bom dia, agradecer a presença dos membros da banca e também dos colegas de estudo aí. E o trabalho, então, ele trata da detecção de complexos QRS, né? Os complexos QRS são ondas características do eletrocardiograma e para essa detecção a gente propôs utilizar a decomposição em valores singulares em multiresolução. Então, o que vai ser abordado, né, nessa apresentação, né? A metodologia proposta para a detecção dos complexos QRS. Essa metodologia ela foi baseada em 4 etapas: pré-processamento, inspeção, decisão e correção, onde na etapa de pré-processamento foi utilizada a decomposição em valores singulares. E nas demais etapas são utilizadas algumas informações fisiológicas do músculo cardíaco, né? Essas informações dizem respeito ao tempo de propagação do impulso elétrico pelas principais câmaras do coração, que são os átrios e os ventrículos. A gente obteve os resultados pelas medidas de sensibilidade, 99,70%, previsibilidade, 99,20% e erro de 1%. Essas são medidas que geralmente são utilizadas para avaliar esse tipo de algoritmo, né, que propõe a detecção do complexo QRS. Bom, essa figura ela retrata o coração dividido em 2 partes. Você tem o coração azul, que o coração azul ele recebe o sangue proveniente do sistema circulatório. Essas setinhas aqui, ó, indicam o sangue vindo do sistema circulatório e entrando no coração diretamente no átrio direito. Bom, esse sangue que provém do sistema circulatório está carregado de dióxido de carbono. O átrio direito ele se contrai, né, ele se despolariza, as células dele se despolarizam, ele se contrai e o sangue então é impulsionado devido ao aumento de pressão, é impulsionado para o ventrículo direito. Isso é possível porque existe essa válvula ou válvula, né, dependendo a referência, válvula atrioventricular, que ela abre dependendo da pressão que existe no átrio direito. E ela funciona de tal forma que ela impede que o sangue que esteja no ventrículo volte para o átrio. Então o átrio se contrai, se despolariza, empurra, bombeia o sangue para o ventrículo. O ventrículo também se contrai, se despolarizando, né? E impulsiona o sangue através dessas artérias pulmonares para o pulmão. Lá no pulmão o sangue recebe o oxigênio necessário, que volta agora para essa parte esquerda do coração, que a parte está em vermelho aqui. Ele volta através dessas veias pulmonares aqui, ó. Ele volta para o átrio esquerdo. Da mesma forma que ocorre do lado direito do coração, ocorre do lado esquerdo. O átrio se contrai, o sangue é bombeado para o ventrículo, que se contrai, só que agora o sangue é bombeado para o sistema circulatório através dessa artéria aorta. E o ciclo se repete novamente. É claro que enquanto ele está recebendo sangue aqui, já tem outro sangue da fase anterior vindo do pulmão oxigenado, ou seja, essas câmaras estão sempre com sangue. O que tem a ver isso com eletrocardiograma? Bom, para que essas contrações aconteçam, contração, relaxamento, que é chamado de despolarização e repolarização, tem esse nome porque é o que acontece com as células. As células têm uma determinada diferença de potencial, então quando passa um impulso elétrico por elas, essa diferença de potencial é alterada, então elas se repolarizam, elas se despolarizam e depois que esse impulso elétrico passou, elas se repolarizam voltando
ao estado de repouso. Esse impulso elétrico, ele geralmente, normalmente, ele surge no nódo sinoatrial ou nódulo sinoatrial. O coração ele é cheio de células especializadas na condução de impulsos elétricos. Então o impulso elétrico ele surge aqui no nódo sinoatrial, se propaga no ventrículo direito, tá? No átrio direito. Se propaga para o átrio esquerdo e ocasiona a despolarização, ou seja, ambos os átrios se contraem, que empurram o sangue para os ventrículos. Esse impulso elétrico ele continua caminhando e alcança o nódulo atrioventricular. Aqui acontece algo bastante interessante, porque as células presentes no nódulo atrioventricular, elas também conduzem o impulso elétrico, mas de forma mais lenta. Isso é importante porque, se elas conduzissem o impulso elétrico na mesma velocidade do que as células especializadas dos átrios, o ventrículo ia se contrair antes de ter terminado a contração dos átrios. Ou seja, ia estar entrando sangue aqui ao mesmo tempo que ele ia estar expelindo sangue pelas veias e artérias, né? Então, para que isso não ocorra, a natureza projetou isso de tal forma que o impulso elétrico, quando ele atinge o nódulo atrioventricular, ele é retardado para continuar depois sua propagação através do feixe de His, as fibras e o sistema de Purkinje, né? Que ocasionam posteriormente a contração dos ventrículos. Então, como que isso é registrado no ECG, que é o que importa para a gente? O ECG ele é o registro da atividade elétrica do coração, né? Ele é o registro da diferença de potencial entre dois eletrodos dispostos em membros diferentes do corpo. Então, no ECG, quando ocorre a despolarização atrial, no ECG é registrado a onda P, que é essa onda que tem essa morfologia aqui, ó. Ela pode variar? Pode, depende da derivação. Depende do posicionamento dos eletrodos. Essa onda pode ter fase positiva, pode ter fase negativa, pode ser bifásica também, depende muito da derivação utilizada. Após a despolarização atrial, há a despolarização dos ventrículos, ou seja, a contração dos ventrículos, que no ECG é registrado como as ondas Q, essa onda Q, a onda R e a onda S. Juntas elas formam um complexo QRS, que é a onda característica do ECG mais importante para o desenvolvimento desse trabalho, que é essa onda que a gente pretende encontrar no eletrocardiograma. Após a despolarização dos ventrículos, ocorre a repolarização ventricular, ou seja, os ventrículos se contraem, expelem o sangue para os locais devidos, depois eles voltam ao estado de repouso, que é a repolarização. É registrado a onda T no eletrocardiograma. A onda T, ela, apesar de parecer que ela é simétrica, ela não é tão simétrica quanto parece aqui. Na verdade, a parte descendente dela é mais rápida, tá? E ela também tem amplitude mais alta que a onda P e também pode ter morfologias diferentes dependendo da derivação que está sendo medido o eletrocardiograma. Que, como vocês podem notar, vocês devem ter observado que não aparece a repolarização atrial. Bom, os átrios se contraíram e foi registrado no ECG a onda P. Eles voltaram ao estado de repouso, mas não tem nenhum registro aqui. Por quê? Isso ocorre justamente quando há a despolarização ventricular. Ou seja, ela está registrada aqui junto com o complexo QRS. Por isso que ela não aparece em maior destaque. Bom, essa animação mostra a propagação do impulso elétrico e o consequente registro de ECG. Então, você tem o impulso elétrico saindo do nódulo sinoatrial, chegando no nódulo atrioventricular, propagando pelos feixes de His e o registro no ECG consequente disso. Lembrando que esse registro vai variar de derivação para derivação, né? Então, a importância de detectar o QRS. Porque o QRS é uma onda interessante de separar no ECG.
Aqui eu listei alguns significados clínicos, né? E o significado mais interessante para a gente, que é a segmentação. Significados clínicos. Se o QRS é muito alargado, então é indicação de marcapasso ventricular. O que é isso? O marcapasso natural do coração é o marcapasso atrial, que é o impulso elétrico que surge no nódulo sinoatrial, propaga para as demais câmaras do coração. Mas esse impulso elétrico pode surgir em qualquer parte do coração. Então, quando ele surge em outras partes do coração, no ventrículo, por exemplo, você tem o que é chamado de marcapasso ventricular, que ocasiona um QRS mais largo. QRS em formato de orelha de coelho, que indica condução intraventricular. Se a amplitude da onda R é muito alta ou muito baixa, pode indicar hipertrofia, obesidade, enfisema pulmonar. Tem vários outros significados clínicos. O que mais interessa para a gente é a segmentação do ECG. Hoje é muito comum o uso de dispositivos Holter, né? Que é um equipamento que registra o ECG durante 24 horas, pelo menos, né? Pode ser até mais, dependendo do caso que o cardiologista queira estudar. Então o cardiologista é óbvio que ele não vai analisar esse ECG de 24 horas. Então existe um software que faz a segmentação do ECG, separa as ondas P, marca início e fim da onda P, início e fim do complexo QR, QRS, da onda T, e fornece algumas informações para o cardiologista. O especialista depois vai selecionar aqueles trechos de maior interesse e estudar. E a segmentação do ECG ela passa primeiro pela detecção do complexo QRS. Por quê? Detectado o complexo QRS, eu sei que se eu avançar no meu sinal, eu sei que eu vou chegar na onda T após alguns segundos. E se eu voltar no meu sinal, após alguns segundos eu tenho onda P. Então consigo delimitar todas essas ondas a partir da detecção do QRS. Aqui eu mostro algumas derivações. Tem várias formas de derivações, essas são as mais comuns e é aquela que é utilizada na base de dados que a gente escolheu para experimentação. Então você tem as primeiras derivações, que são as derivações do plano frontal, que elas medem a diferença de potencial entre braço esquerdo, braço direito e perna esquerda, e assim sucessivamente, entre esses membros. Aí você tem as derivações ampliadas, que é a AVR, a AVL e a AVF, que mede a diferença de potencial entre os membros e o centro desse triângulo, que é considerado aterramento. Você também tem as derivações precordiais, que vai de V1 a V6. Elas estão localizadas aqui, próximo ao coração, no tórax, né? Do lado esquerdo do tórax. Cada uma dessas derivações, elas olham para o ECG de forma diferente. Então aqui, a gente tem um registro de um ECG do mesmo paciente em cada derivação. Aqui a gente tem as derivações precordiais, de V1 a V6. A gente consegue perceber como que em V1 a onda R tem baixa amplitude, e a amplitude da onda R vai aumentando a partir do momento que você caminha para V6. E a amplitude da onda S vai diminuindo. Até que você chega em V6, você tem uma onda S praticamente inexistente e uma onda R com alta amplitude. Isso é importante porque, bom, o objetivo é a detecção do complexo QRS. Mas, olha, cada derivação tem uma morfologia diferente, então preciso levar isso em consideração. Cada derivação tem uma amplitude diferente da onda R. Para detectar o QRS, eu preciso detectar os picos da onda R. E como eu tenho amplitudes diferentes, eu preciso considerar isso. Agora, nas derivações do plano frontal, em AVR, eu tenho, por exemplo, um ECG defasado em 180 graus. Acontece que o QRS ele é predominantemente negativo nesse caso. Aqui eu tenho uma onda R, a onda P e a onda T, elas estão para baixo, conforme pode ser visto. Aqui outro problema, minha onda R tem uma amplitude quase insignificante. Então tudo isso tem que ser considerado no momento de implementar o algoritmo. Algumas interferências típicas de eletrocardiograma. Tem artefatos, que são movimento corporal, contrações musculares, ruídos, que são ruídos de 60 Hz, e mau contato dos eletrodos com a pele. Movimento corporal, isso é bastante característico em sinais de eletrocardiograma. E ela é devido ao movimento dos eletrodos em relação ao tórax, por exemplo. Então, se você faz esse movimento de respiração enquanto está sendo medido no ECG,
pode ser que ocorra essa mudança de linha de base, que ela ocorre que é uma senoide, né? Você pode modelar como uma senoide, cuja frequência é a mesma frequência de respiração do paciente. Bom, isso aqui é um problema para a detecção do QRS, porque como você pode ver, se tem um ECG normal, o ECG com mudança de linha de base. Aqui você tem alteração na amplitude da onda R, que não havia aqui. Ó. Aqui aumenta a amplitude, aqui tem uma diminuição da amplitude. Então isso tem que ser considerado também. Contrações musculares. Elas podem ser modeladas como um ruído gaussiano. E elas aparecem dessa forma no ECG. E ocorrem quando tem contração dos músculos durante o registro. Por isso que tem um registro que é feito em repouso, tem vários tipos de registros. Outra interferência, o ruído, né, que é considerado, é o ruído de 60 Hz, que é ou de 50 Hz, que é devido à rede elétrica. Geralmente os equipamentos de eletrocardiograma filtram esse tipo de ruído. Mas, por exemplo, a base de dados considerada, ela foi medida por pessoal com pouca experiência na área. Muitos eram enfermeiros, a maioria não era médico. E o que acontece é que provavelmente eles não souberam configurar corretamente os equipamentos, porque muitos dos sinais analisados têm esse tipo de interferência. Mau contato dos eletrodos com a pele. As referências que eu consultei, eles consideram esse um dos piores ruídos que pode existir. E como você pode ver aqui no eletrocardiograma, nessa figura embaixo, que já registra o mau contato dos eletrodos com a pele, tem bastante distorções. E aqui, por exemplo, você pode identificar essa onda T como se fosse um complexo QRS. Aqui também você tem uma onda T que acaba sendo uma onda de alta frequência. E é bem complicado remover esse tipo de ruído aqui. Alguns algoritmos de detecção. O algoritmo clássico, o algoritmo de Pan-Tomics, ele é baseado em filtragem passa-banda, né? Então, aplicado um filtro passa-alta, um filtro passa-baixa, você tem um diferenciador, o sinal elevado ao quadrado, então uma série de etapas. Ele calcula limiares baseado em pico de ruído, em pico de sinal. Também métodos baseados em diferenciação, métodos baseados na transformada wavelet. Aqui eu trouxe um exemplo de um método que é baseado na transformada wavelet e foi o que inspirou a gente a desenvolver esse trabalho. Então você calcula, no caso esse autor, ele utiliza os coeficientes do terceiro ao quinto nível de resolução, né? Multiplica esses coeficientes, calcula o valor absoluto e obtém esse sinal aqui, ó. Esse sinal, está vendo como ele representa bem os complexos QRS, enquanto as demais ondas do ECG ele praticamente ignora, né? Aí você calcula um limiar baseado em 30% do valor máximo desse sinal, representado por essa linha. Então você consegue determinar o início e fim dos complexos QRS olhando para o limiar e para o sinal da amplitude, se está acima ou abaixo desse limiar. Para desenvolver o algoritmo, algumas ferramentas são necessárias. A primeira é a análise de componentes principais. E o que a análise de componentes principais é? É uma transformação linear ortogonal que é capaz de descorrelacionar os dados. Então, se você tem dados correlacionados, você aplica essa técnica, né, nesses dados, então você vai obter uma matriz de transformação ortogonal, que essa matriz são o quê? São os autovetores da decomposição da matriz de covariância dos dados que você está analisando. Você multiplica essa matriz de transformação pelos seus dados, você vai ter dados agora descorrelacionados. Tá? E ela também pode ser definida em termos da decomposição em valores singulares. Então aqui eu tenho um exemplo de aplicação do PCA, que é a sigla em inglês para análise de componentes principais, que é na redução de dimensão, né? Então eu tenho minha matriz de dados X, eu calculei meus altos vetores da matriz de covariância, que estão aqui na matriz J, e agora eu tenho minhas componentes principais. Cada linha dessa matriz X é uma componente.
eu posso ver aqui nessa figura. Então eu tenho essa componente e essa componente. A componente 1, ela representa a maior variabilidade dos dados. A 2, a segunda maior e assim por diante. Aí se eu quero, por exemplo, reduzir a dimensão, eu tenho uma nuvem de dados aqui em 3 dimensões e eu quero somente representar em 2 dimensões para uma análise melhor. Então eu escolho aquelas componentes principais com maior variância e zero aqui na matriz J o autovetor correspondente àquela terceira componente. Então o que eu tenho é uma redução da dimensão de dados. É utilizado bastante também em compressão. A decomposição em valores singulares, ela também é uma decomposição matricial, só que ela é melhor do que a decomposição em autovalores e autovetores, porque ela é capaz de decompor uma matriz de ordem qualquer, enquanto a decomposição em autovalores e autovetores tem que ser uma matriz quadrada. A decomposição em valores singulares fornece 3 matrizes, sendo 2 ortogonais e uma diagonal. Ela também está associada à decomposição em autovalores. Geometricamente, ela representa uma rotação dos dados seguido por uma escala e outra rotação. Algumas aplicações, solução de sistemas lineares, a principal é em compressão de imagens, onde você escolhe alguns valores singulares e projeta os dados numa nova dimensão, que é semelhante ao que a PCA fez. Bom, a SVD, a decomposição em valores singulares, ela é definida dessa forma. Então, dado uma matriz M por N, né, você vai obter essa decomposição de tal forma que essa matriz U e V, elas são matrizes ortogonais. E a matriz gama, ela é uma matriz diagonal, tá? Aqui eu tenho a definição da SVD na forma completa. Então acontece o quê? Que esse vetor U, ele tem os vetores singulares à direita de A. Significa o quê? São os autovetores associados aos autovalores de A transposto. Então como que eu calculo? Eu calculo a decomposição em autovalores e autovetores de A transposto. Os autovetores, então, vão ser as colunas dessa matriz aqui. E a mesma coisa para os vetores singulares à esquerda, que representam, que fazem parte da matriz V transposto. Mas só que agora eu calculo sobre o produto A transposto A. Os valores singulares e os autovalores estão relacionados pela seguinte equação. Os autovalores são iguais à raiz quadrada dos... Quer dizer, os valores singulares são iguais às raízes quadradas dos autovalores. Os valores singulares, ele já vem ordenado pelo seu valor. Lembrando da análise de componentes principais, elas têm essa relação. A análise de componentes principais, você seleciona os altos valores de tal forma que eles representem a maior variabilidade. Aqui é a mesma coisa. Aqui cada alto valor, que são as diagonais dessa matriz gama, eles estão em ordem crescente. Caiu a conexão aqui. Caiu? Uhum. Não é sigma essa letra aí, Não é gama, né? Está tentando contato? Caiu aqui ou lá? Não sei. Ele está com conexão na internet. Nossa, esse problema aqui. Aí ele falou que de manhã era melhor porque não estava registrando. 23. Não sei. E agora? Mas vai dar um pouquinho. Tem telefone para ligar para ele aí? Eu não tenho. Ele tem aqui no e-mail, deixa eu olhar. Aquele e-mail que eu te passei tem o telefone dele. Mas você não conectou a internet aí, né? Tá, né? Tem. Não, acho que eu tenho no papel. Mas eu tenho aqui, peraí, deixa eu abrir aqui. Aqui a internet daqui também tá dentro. Aqui, ó. Eu tô sem celular. Eu tô...
Isso. Ô Kawakami, Josué, rapaz. Pois é, estamos tentando aqui contato e não conseguimos. É daí mesmo do Ita? Ah, entendi. Pô, nós aguardamos aqui. Pontou? Ah, agora sim, está chamando agora. Está chamando. Infelizmente é a infraestrutura, né? Isso. Ok, Beleza, acho que agora voltou. Tá bom então. Obrigado. Falou. Ok? Ok? Então, continuando. A relação entre a PCA e a SVD, a gente pode perceber aqui por essas equações. Então, se eu calculo a decomposição em valores singulares da minha matriz X, eu obtenho essas equações, né? U, gama e V transposto. A decomposição em valores singulares da matriz de covariância é dada por essa relação, ou seja, meus autovetores estão na matriz U. Bom, só trocando o nome de variáveis, né? Chamando J de U e substituindo lá naquela equação da PCA, eu tenho essa relação aqui, ó. Substituir U no lugar de J, como U é ortogonal, né? O transposto vezes U é igual a identidade. Então, minhas componentes principais é o produto dos autovalores, né? Vezes o produto dos autovalores, não, produto dos valores singulares, vezes a matriz de autovetores. Vetores singulares à direita. Aqui é a interpretação geométrica da SVD, né? Que é uma rotação, uma escala, seguida de outra rotação. A decomposição em valores singulares agora em multiresolução. Como que vai ser possível? Porque a gente mostrou ela ali para um nível só, vamos dizer assim, né? Então, banco de filtros de 2 canais. Eu tenho um diagrama representando ele aqui. Eu tenho um sinal. Eu divido em subbandas, né? Eu tenho uma banda de alta frequência, uma banda de baixa frequência. Seguido, eu posso ter uma operação de subamostragem aqui. Tem algum processamento. Depois eu recomponho esse sinal. Para esse trabalho, como a gente só vai analisar o sinal, a gente não vai alterar ele, então é utilizada só a parte de análise do banco de filtros de 2 canais. Então, na resposta ao impulso, ele pode ser escrito como uma superposição de K subsequências, né, de P subsequências aqui. Se eu definir essas subsequências dessa forma, aqui, ó, onde HK de T, que é uma subsequência, né, vai ser igual a minha resposta ao impulso deslocada no tempo. Então, essas sequências elas representam a minha componente polifásica, quando eu subamostro elas, né, reamostro elas. Calculando isso no domínio da